Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, porque sabemos do seu senhorio sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vimos aí que o apóstolo Paulo, ele, na segunda viagem, na sua segunda viagem missionária, ele passou 18 meses, em Corinto, plantando a igreja, trabalhando para o Senhor. E era uma cidade grande, uma cidade de comércio, mas era muito promíscua. Então, foi uma igreja que deu muito trabalho a Paulo, mas também foi uma igreja que ele muito amou. Nós sabemos que lá tinha muitas coisas, falsos apóstolos, tinha lá problemas de homossexualismo, tantas coisas que nós vimos nessas cartas que ele enviou para Corinto. Então, o apóstolo, ele era chamado de impostor, muitas vezes, Depois que ele saiu de Éfeso, que ele saiu para Éfeso, muitos apóstolos, falsos apóstolos, falaram isso dele, que ele tentando tirar, todo o brilho, de todo o trabalho que ele tinha feito ali. E então ele começava a espalhar, que ele não era um apóstolo legítimo. Ele não é apóstolo legítimo. E começava a falar mal de Paulo, tentando tirar tudo aquilo que ele havia plantado, ensinado e fundado ali, aquela igreja. E que ele também não era confiável, que não tinha experiências arrebatadoras, E ele conta aqui no versículo 1, diz que conheço um homem que há 14 anos, olha só, ele foi lá, ele fundou a igreja, ele esteve, fazendo tudo, mas ele contou para alguém? Não contou a visão que ele teve do céu, das coisas celestiais. Ele ficou quietinho, ele não fazia alarde. E os apóstolos diziam assim, ele não tem visão, não tem nada, ele não é verdadeiro apóstolo do Senhor. Eles queriam lançar muitas vezes sombras, coisas sobre a veracidade de que o apóstolo Paulo era realmente um apóstolo de Jesus, chamado por Deus e queria desestruturar tudo, Então, ele resolve escrever essa segunda carta, para o povo, E ele escreveu como sua autodefesa, porque ele dizia assim, olha, eu não quero longe de mim gloriar-me, longe de mim gloriar-me, não quero me gloriar, mas por causa de tudo aquilo que estavam falando dele, ele começou a dizer para as pessoas, olha, eu conheço um homem, não quis dizer, ele colocou lá na terceira pessoa, não quis dizer que era ele, para não puxar a glória para ele, o centro das atenções para ele, e ele estava na sua autodefesa, e até podia falar, porque ele estava se defendendo ali, ele tinha esse direito de falar de si mesmo, ali naquele momento. Então, ele não queria expor essas coisas magníficas, excelentes, maravilhosas, que ele viu lá do céu, Ele queria era falar do Evangelho, ele queria era falar do amor de Deus, das coisas de Deus, Ele não queria apanhar isso como uma bandeira para sair arvorando por aí, como tantos falam, como tantos têm, Eu vi isso, eu tenho essa revelação, porque Deus me falou assim, porque, olha, eu vejo que na sua vida vai acontecer isso, coisas, que hoje em dia acontecem por aí. Então, nesta carta ele expõe para a igreja as suas visões, E, então, vamos lá no versículo 1, que diz assim, versículo 1 diz, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões. Conheço um homem que há 14 anos ele foi arrebatado até ao terceiro céu. Olha, se não foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, Então, ele teve essa grande visão. E olha que ele tinha tido outras visões. Paulo tinha tido outras visões também. Ele teve uma visão do Cristo ressurreto, foi a primeira visão que ele teve lá no caminho de Damasco, quando Jesus faz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões, E os companheiros de Paulo não viram quem estava falando, mas eles ouviram e ficaram atemorizados. E às vezes aí eu fico pensando, porque Deus não os deixou ver, mas os deixou ouvir,
para que testificasse que isto era verdade, né? Isso era verdade. Ele poderia dizer que viu, mas não tinha uma prova, né? As pessoas então poderiam dizer. Também ele teve outra visão lá em Troade, quando ele disse que viu um varão da Macedônia e falou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Todo mundo conhece esse pedaço. Passa a Macedônia e ajuda. Você está em Troade, vai lá em Macedônia e ajuda-nos. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 9, 16, versículo 9. Também, quando ele esteve também em Corinto, ele falou: fala, Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muito povo aí neste lugar. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes a gente fica orando ao Senhor, pedindo a Deus misericórdia, pedindo por alguma coisa: Senhor, me responda, Senhor, fala comigo. Hoje nós temos a sua palavra, mas Deus, pela sua grandeza e pelo seu poder, naquele tempo, falou aos apóstolos, mas hoje Ele fala por meio de Cristo, através da sua palavra, né? Através da sua palavra. E nós devemos nos contentar com a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus através da sua palavra, ser destemido, ter coragem, fala e não te cales. Seja fiel ao Senhor, ao Evangelho do Senhor, não te cales, sirva ao Senhor com vontade de adorar, coloque-se diante de Deus, submisso ao Senhor e à sua vontade. Também lá em Jerusalém, ele teve outra visão, que está lá em Atos 23, versículo 11, diz assim: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você vá lá para Roma. Fala lá, coragem, Paulo, coragem. Mas ele escolheu, para nesta sua defesa, falar sobre a visão que ele teve do céu, a visão de ter sido arrebatado até o terceiro céu e colocando na terceira pessoa. Então, ele diz que foi uma experiência maravilhosa, não foi uma experiência mística que ele inventou, né? Nada disso. Não foi de procedência humana, mas foi uma visão de procedência divina. Não foi intenção, imaginação, não, foi real, foi verdadeira, não foi humana, não foi um sugestionamento, como às vezes pode sugestionar e pensar: será que eu ouvi isso de Deus mesmo? Né? Não, ele foi levado, foi arrebatado, né? Deus é maravilhoso e poderoso. Então, Paulo, ele não faz dessas visões a sua plataforma de pregação, mas ele fala do amor de Deus. Só estava falando aqui para testemunhar e para dizer e para colocar em xeque todos aqueles falsos apóstolos que estava querendo fazer dele um falsos apóstolos, dissimular entre a igreja, tentar quebrar, desestruturar, não é? Então o Senhor Deus o abençoou e assim ele, não é, com o temor do Senhor, esse nosso Deus digno de todo louvor, de toda honra, o centro das nossas vidas, o centro da sua vida, deve ser o centro da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça o que possamos fazer de Deus, de Jesus, o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor. E ele vendo o céu, dizem que foi até o terceiro céu. Dizem que assim, o primeiro céu é o quê? Esse que a gente pode olhar e ver, né, assim, a olho nu. O segundo é aquele que lá está as estrelas. E o terceiro céu é onde está Deus, onde está a glória de Deus, o trono de Deus, onde Ele reina para sempre. Amém? Onde Ele reina para sempre. Foi lá que Ele esteve. Eu, particularmente, não sei. Deus tem poder para transformar o corpo dele e fazer entrar lá. Mas eu creio que Ele foi em espírito. Eu, particularmente, não estou dizendo que está aqui e tal, mas que corpo não vai entrar carne e sangue, não vai entrar lá no céu. Deus tem poder para na hora, se quisesse levá-lo lá com o corpo, né, poderia transformá-lo, mas não acredito, porque Jesus é a primícia do corpo que dormiu, que morreu, não tem outro, se bem que Enoque foi trasladado, né? Então, olha, não nos compete ficar conjecturando. Foi como? Porque Deus tem poder para fazer o que Ele quer, porque Ele é dono, Ele é Senhor,
Ele é dono das nossas vidas, Ele é o Senhor das nossas vidas. Não é? E essa realidade inegável, Ele descreve como foi o paraíso e ouvir coisas extraordinárias. Olha o versículo 4. O que nos diz o versículo 4? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, extraordinárias, ao qual não é lícito dizer aos homens. Não é lícito. Eu acho que a gente não conseguiria compreender, não é, como o que ele viu e o que ele ouviu lá. São coisas magníficas, enormes. E aí vamos pensar na eternidade, pensar no céu, pensar no que eu sou hoje, pensar nas minhas palavras, pensar na minha adoração, pensar no meu trabalho, no meu serviço ao Senhor, como eu tenho andado diante de Deus quando estou só, no meu trabalho, não é, para o Senhor, eu estou fazendo de maneira a agradar a Deus. Senhor, será que eu estou sendo servo? Senhor, será que eu estou ouvindo a sua voz, me chamando para algo e não estou querendo atender, Senhor? Senhor, o Senhor colocou nas minhas mãos e como eu estou fazendo esse trabalho para o Senhor, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E lá, irmãos, às vezes é perigoso a gente, né, ficar pensando, essas visões eu também quero ter, ou ele poderia ter e se soberbecer. Às vezes a gente tem experiências com Deus, mas muitas das vezes é melhor nem contar. Porque se a gente começar a contar alguma coisa, quem vai ser o centro? Puxa, fulano é super, né? Puxa, ela ouviu isso, ele ouviu isso, aconteceu isso. Não é muito bom. O centro da nossa pregação e da nossa fala tem que ser o Senhor. E as experiências que a gente tem com o Senhor devem estar, né, para servir para que a gente possa trabalhar melhor, a gente possa adorá-lo, a gente possa reconhecer que Ele é Deus e Senhor cada vez mais. Amém? Vamos ler o versículo número 5 e o número 6, que diz assim: de tal coisa me gloriarei, mas porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei louco, eu vou contar, vou dizer a verdade, mas abstenho, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê ou de mim ouve. Não é? O eixo, o centro da nossa vida, do nosso serviço, do nosso falar, do nosso andar, do nosso caminhar, do nosso testemunhar, deve ser o Senhor Jesus. Né? Não como muitas vezes esses pregadores por aí saem a falar experiências e contar visões. Esses dias eu estava ouvindo um pastor, até de uma igreja renomada, e ele dizendo que ele teve não sei quantas paradas cardíacas, ficou não sei quantos, 90 e poucos dias no UTI, e morria e voltava, e morria e voltava, e morria e voltava, o médico ressuscitava, né? Só que ele não disse que ele foi no céu, não. Ele disse que aconteceu isso, mas que ele não sabia que ia acontecer com ele. E ele estava... eu achei que ele estava exaltando-se um pouco, porque ele disse assim: eu sou um servo de Deus, sou um homem de Deus, por isso que Deus me ressuscitou. Por isso que eu morri 9 vezes e voltei e estou aqui. Então, aqueles que morrem não é servo de Deus, né? É muito perigoso isso. Então, muitas vezes a gente tem que pensar o seguinte: em certas situações, e nesta de Paulo, Deus deu a ele este espinho, ele teve um espinho na carne, né? Porque para ele não se gloriar, para que ele não pudesse se gloriar. E ele pediu a Deus, orou 3 vezes, e disse que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E diz que o espinho na carne era como uma ferpa furando e machucando, e dolorido, sentindo dor. E tanto que ele disse que era um mensageiro de Satanás. Foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado. Será que esse espinho na carne foi dado por Deus ou pelo diabo? O que os irmãos acham?
esse espinho na carne que Paulo diz, não é? Aqui foi dado por quem? Ninguém se... Alguém mais? A esbofetear, Paulo esbofeteava, tanto que doía, chorava, e ele pedia a Deus, orava 3 vezes. Por que a gente entende que seja Deus? Eu também compreendo que seja Deus. Por quê? Um propósito. Para quê? Para que ele não se exaltasse, não gloriasse. Porque se fosse o inimigo das nossas almas, ele dava o espinho, bofeteava e dizia assim, você não é crente, você está doente, está com essa dor, você prega tanto, você faz tanta coisa, mas você está aí, está com essa dor, está com essa doença. Aí, isso é papel dele mesmo. Mas Deus tinha um propósito para que ele não se exaltasse. Para que ele não se exaltasse. Tem gente que diz que esse espinho na carne foi porque quando ele contraiu uma doença, uma malária, né, e quando ele foi pregar, e tanto que ele disse, lá em Gálatas, ele falou que ele pregou lá pela primeira vez, quando ele ficou doente, ele teve uma doença, então ele foi para lá porque estava doente. Então, quando ele foi fazer fazer essa viagem missionária, ele não saiu doente de lá. Mas dizem que ele tem um lugar lá que é pantanoso e que tem malária, e pode contrair malária, e sentia muitas dores de cabeça, tinha problema até de visão. Muitos autores, não é consenso, mas muitas pessoas, muitos autores pensam isso. Mas também tem outros pensamentos. João Calvino disse que eram as perturbações espirituais, as tentações que ele tinha, que afligia, que limitava a sua natureza humana, né? A natureza nossa humana, corrompida. Já Martinho Lutero dizia que eram as perseguições, as oposições que ele enfrentava na pregação do Evangelho. O pastor Fábio mesmo aqui disse outro dia que era quem mesmo? Que ele achava, ele tinha não é consenso, então vale a pessoa interpretar e tal, né? Imaginar, não temos certeza, ninguém tem certeza, é que se fala, que entende assim. O pastor Fábio disse que era quem mesmo, vocês se lembram? Que era o latoeiro, que resistiu ele na cara, me resistiu na cara. Lembra desse versículo? Né? O pastor tem essa entendimento. Eu acho que pode não também ser isso daí, não é que está lá dizendo que era, mas é um entendimento, é outro entendimento. Mas o apóstolo disse, né, que era um mensageiro de Satanás, que vinha e esbofeteava ele e dizia, com certeza, está doente aí? Você não é filho de Deus? Você não pregou o Evangelho? Você não prega o Evangelho? Mas o Senhor disse que ele colocou para que ele não se exaltasse, para que ele se sentisse dependente de Deus. Dependente de Deus. Não é? Diferente muitas vezes de uma pregação que diz assim, se você é crente, você não pode ficar pobre. Não tem esses pregadores por aí de triunfalismo? Você é crente mesmo? Você não pode ficar doente. Se você é crente mesmo, olha, algum problema tem com você. Você está só pagando dificuldade, você está perdendo emprego, você está com alguma doença, e fica, né? O acusador é isso mesmo. Mas tem muitas pregações triunfalistas que dizem, você tem que lutar, você é um vencedor, somos vencedores, mas nós não esperamos em Cristo apenas para este mundo. Porque se fizermos isso, a palavra de Deus nos diz que o quê? Somos mais que miseráveis. Nós pedimos a Deus para nos sustentar, porque Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco. Se você estiver doente, eu estou ali. Se você estiver triste, eu estou ali. Se você estiver feliz, clamando a mim, adorando a mim, eu estarei ali. Eu estarei convosco todos os dias, disse o Senhor, até a consumação dos séculos. Se você não aceita a doença, já ouviu falar isso? Não aceite não, repreenda. Nem sempre veio de Deus, não. Às vezes é a constituição física por causa do pecado e você ficou doente. Mas Deus às vezes permite alguma coisa na nossa vida. Já imaginaram alguém que é arrogante, prepotente, que tivesse dinheiro pra caramba, que fosse um crente, estamos falando de um crente, filho de Deus, mas que é arrogante, porque tem, irmãos, nós somos falhos, e crente, cheio do dinheiro, aquele servo de Deus que Deus quer usar para o trabalho dele, cheio, lotado,
com coisas maravilhosas. Às vezes Deus não permite, Ele quer você servindo a Ele assim, se alegre assim. Lute sim, trabalhe, faça tudo, né? Mas conforme as suas forças. Não venha colocar culpa em Deus. Eu conheci uma pessoa conheci não, a gente foi falar, eu não quero dizer quem, mas já foi da nossa igreja. Eu não entendo por que tanto crente fica com dificuldade, e eu vejo aí quanta gente aí que é perdido, que não tem nada a ver com Deus, vive na fartura. Não entendo isso não, eu acho que Deus às vezes nem olha para a gente não, tem uns que Ele olha, tem uns que Ele não olha, entendeu? Então não desdiga, não tire de Deus todo o poder e toda a glória que Ele tem, e você é filho de Deus, sirva a Ele assim como você é, lute pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo pão de cada dia, nos dai hoje, olha o que Ele ensinou, nos dai hoje, Senhor, me ajude a passar por essa luta, por essa dificuldade, porque Ele não disse que Ele tira a luta de nós não, mas Ele disse que Ele estaria conosco e nos dá força para que a gente pudesse suportar e passar as dificuldades, não é? As dificuldades. E muitas vezes as pessoas andam, filhos de Deus, e andam desleixados com as coisas de Deus, deixando para trás, deixando para depois, ou para nunca, não é? As coisas de Deus. E isso não é bom, não é bom. A gente não pode ser um servo inútil, não ser servo inútil. A gente pensa muitas vezes nas coisas daqui e acabou. Não é assim. Nós somos filhos e temos que ser servos que agradem ao seu Deus, ao seu Senhor. E Paulo queria ficar assim mesmo, humilde, humilhava-se diante de Deus. Um homem rico, tinha tudo que ele teve, terminar e ficar como ele ficou, quebrantado, sem dinheiro, fugiu pelo muro, dentro de um cesto. Olha só. Mas ele seguia servindo ao Senhor, mesmo com toda a luta, né, com todas as dificuldades. E Deus lhe deu graça para passar por todas aquelas dificuldades. E Ele nos sustenta. E o Senhor Deus nos mantenha em tudo aquilo que a gente precisa e não só o que a gente quer. Como diz um pastor, tem gente que pede a Deus cobra, pensando que está pedindo a Deus uma carne saborosa. Isso significa o quê? Pedindo alguma coisa a Deus que Deus sabe que aquilo não é para o bem. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ter a visão das coisas de Deus, das coisas do alto, porque a nossa maior necessidade nessa terra, em vida para adorar ao Senhor, não é? É uma vida de servo, uma vida de serviço. Às vezes pode nos faltar a saúde, às vezes nós estamos chorando, às vezes nós estamos entristecidos, mas nós sermos assim mesmo, Senhor, nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo, Senhor, porque somos seus, as lutas vão passar, a pandemia ela vai passar. Em nome de Jesus, está vindo 2 ondas por aí, de 2 tipos de vírus, andando mais diferente deles que foram mutados. Então, que Deus tenha misericórdia, não sabemos o que ainda vamos passar, mas que Deus, enquanto estivermos aqui, que Deus, pela sua graça e pelo seu amor, possa encher as nossas vidas de desejo de adorar ao Senhor, e que Ele possa revelar em nós o propósito dEle. Que Deus encha a nossa vida e as nossas mãos do propósito dEle. O que Ele quer para as nossas vidas? O que apraz ao Senhor? Quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, o que Ele quer me falar? O que eu posso servir, Senhor? Devemos ser seres espirituais, pessoas, cidadãs dos céus, não é? E Deus disse que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não respondeu. Aliás, Deus respondeu, não como Paulo queria, que tirasse aquelas dificuldades.
Mas ele disse, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Às vezes a gente pode lamentar, chorar, reclamar, falar alguma coisa, não tirar de Deus toda a glória. Não podemos dizer, Senhor, o Senhor fez isso, o Senhor não pode fazer isso. Não podemos. Nós vimos lá que como que Jó, né? Como que a mulher de Jó falou, você amaldiçoou seu Deus, morre. Ele disse, está falando igual uma doida? Está falando igual uma louca? Se eu recebi de Deus o bem, tudo que é bem, eu não posso receber o mal? Está falando igual uma maluca? Tipo assim, fica quieta aí, mulher. Fica quieta aí, você está falando o quê? Que é isso? Que maluquice é essa? Né? Então, podemos chorar? Sim. Lamentar? Sim. Jó lamentou e chorou e falou tantas coisas, chorou na presença de Deus, né? Mas em tudo ele não desagradou a Deus, diz a palavra. Em tudo não desagradou ao Senhor Deus. Lá também Jacó, quando Simeão, eles foram lá comprar a comida que tinha faltado lá no Egito, né? Cadê Pedro? Pedro sabe tudo. Já viu os 10 mandamentos, não sei quantas vezes. Então, saiu lá para comprar a comida, ficou Simeão, depois eles voltaram e falaram assim, se você não trouxer Benjamim, não tem jeito, não vou comprar nada não. Voltaram para lá, falaram para o pai, meu Deus, será possível? Senhor, Simeão já foi, né? Agora se também Benjamim for, o que vai acontecer, Senhor? O que será de mim, meu Deus? José já não existe mais, está lá. Está perdido, o bicho pegou, comeu, que é o que ele sabia, e lamentou diante de Deus. Isso, a gente às vezes pode chorar, Senhor, está doendo, Senhor. Mas eu sei que a sua palavra é verdade. O Senhor disse que não nos desampararia, que estaria conosco até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos para nós, para mim, pode ser daqui a pouquinho, que estou bem mais de idade, para um irmão pode ser mais depois, ou pode ser quando Jesus voltar, mas até o dia aqui, o Senhor estará conosco todos os dias. Amém? Louvado seja o Senhor, Ele está conosco todos os dias e Ele não mente, e a sua palavra não é de mentira. Deus, né? Há coisas que diz a palavra de Deus, é impossível que Deus minta. Deus não mente, Deus é a verdade, Deus é vida, Deus nos conforta. Olha lá o versículo 9. Versículo 9 nos diz o quê? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus nos enche de ânimo. O Filho de Deus, ele não está desamparado. O servo de Deus que recebeu a graça de Deus, a salvação, ele não vive só, ele está com Deus, Deus está com ele todos os dias. É preciso repetir isso sempre. Nós somos seres humanos que precisamos sempre repetir essas coisas e ler as coisas e falar com Deus, às vezes alto, para que a nossa mente, o nosso ouvido possa ouvir e a nossa mente possa gravar e o nosso coração não esquecer jamais. Não esquecer jamais. Então, reflita a beleza do Senhor, reflita e manifeste na sua vida a glória de Deus. Manso e humilde de coração, Jesus é. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos ser parecidos com Jesus, que Ele nos ajude, que nos fortaleça, que nos faça compreender que somos filhos dEle, porque a graça dEle é suficiente para nós. Não foi só para Paulo, a graça de Deus, ela tem que nos bastar. Precisamos entender isso. A graça de Deus nos basta. Outro dia eu ouvi um comentário de um irmão falando com a irmã. Poxa, irmã, você não tem um dinheiro aí para comprar um carro?
Você não tem dinheiro aí guardado? Que isso, irmã? Você não tem, não? A mulher respondeu para ele, em outras palavras, não tanto assim, a graça de Cristo me basta, porque Deus sustenta-me todos os dias, e é isso que importa. Que possamos viver assim, gratos pelo poder que Deus nos dá de suportar as dificuldades, mas saber que Ele está presente. Ela é maior do que todas as coisas. A palavra de Deus diz lá no Salmo 67, versículo 3 ou 63, versículo 7, diz assim, que a graça de Deus é maior, é melhor do que a vida. É melhor do que a vida, né? Tem até um cântico que diz, eu estava lembrando lá e até copiei aqui, a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei, e em tuas... minhas mãos levantarei, as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, meus lábios te louvam e assim bendirei, e em seu nome minhas mãos levantarei. Enquanto nós vivermos, possamos adorar a Deus, porque Ele está no meio de nós. Porque Jesus está no meio de nós, porque o Senhor Deus nos deu vida. Vamos ser gratos ao Senhor, temos a vida eterna, o nosso nome está escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz, lá tem um versículo que fala, não os alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, imperfeitos, falhos, como somos, mas Deus em Cristo já nos fez justos. Ele já nos justificou em Cristo Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos chamou para a vida. Aleluia, Senhor. Ele nos chamou para a vida que há em Cristo Jesus. E Ele diz que enxugarei toda lágrima. Toda lágrima. Está lá em Apocalipse 21. Versículo 4, e não haverá mais pranto. As primeiras coisas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor Deus já nos vê assentados nas regiões celestiais. Que Deus nos abençoe, nos ajude, a mesmo em meio às lutas, seja coronavírus, seja a pandemia como está aí, né? Seja uma luta passada de doença, de falta de dinheiro, muitas vezes, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, porque nós somos dele, somos filhos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos sempre nos curvar diante desse grande Deus, desse grande Senhor, que deve ser o centro das nossas vidas, assim como foi na vida de Paulo. Tantas coisas ele tinha conquistado e disse que ele considerava como refúgio, porque maior são as coisas celestiais e espirituais. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor.